Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativo, mas sim um vídeo demonstrativo para fins didáticos. Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vindo ao meu canal. Eu vendi 3 ativos da minha carteira, mas hoje eu vou falar especificamente de um ativo, que é o Vigia 11. O efeito manada ele é caracterizado quando uma pessoa ou as pessoas fazem tudo porque vê as outras pessoas fazendo, ou seja, é o efeito manada, porque onde um vai, o outro vai, o que um faz, o outro faz. Essa frase ficou muito comum, né, no mundo dos investimentos, porque muitas vezes as pessoas veem ali os ativos descontados, né, descendo o preço, e o que é que elas fazem? A maioria vendem, né, ou seja, ao invés deles aproveitar as oportunidades e comprarem porque está descontado, eles vendem. Só que, claro, gente, você tem que analisar o quê? É mesmo uma oportunidade, né? Quais são os critérios que para você é uma oportunidade? Para mim, uma oportunidade de comprar na baixa é quando a empresa, né, por conta do sistema econômico, financeiro em geral, né, tá ali descontado. Às vezes é notícias externas de outros países, às vezes é uma notícia até mesmo interna da própria empresa, mas que foi exagerada, você vai analisar, não é tudo isso. Então, nesse caso aí, para mim sim é uma oportunidade, tá? Como, por exemplo, esses dias tinham 2 fundos imobiliários aí muito descontado. Para mim foi uma oportunidade, analisando sobre os meus critérios, e eu aproveitei para comprar. No caso do Vigia 11, gente, eu não fui pelo efeito manada. Eu vendi, na verdade, já por conta de alguns critérios que eu vou não só falar para vocês, como eu vou mostrar para vocês dentro do relatório, tá? E também vou trazer para vocês a comparação de outros investimentos que, ainda que seja, né, de fundos imobiliários, outras carteiras de CRIs, vocês vão ver que há uma diferença muito grande. Até mesmo, gente, né, um outro fundo imobiliário que a própria gestora que gere aí, né, o Vigia 11, que é a Valora, tá? Tem, e ela é totalmente diferente da carteira do Vigia 11. Já estou aqui, né, dentro da plataforma, tá, do site Clube FI, e aqui o valor atual da cota do Vigia 11 é de 9,47 centavos. Aqui a gente vê um resumo bem legal aqui, tá? Segmento é agronegócio, data do IPO foi 24/11/2021. Então ele tá aí, né, perto de completar aí 2 anos de existência. O valor no IPO era de R$10 por cota, o gestor é a Valora Gestão, mandato, títulos e valores, né, imobiliários, liquidez média diária, tá, dos últimos 30 dias, R$3.994.207,60, tá? Isso é diário, tá? Em volume de negociações em reais. Quantidade de cotas, 86.455.117, né? Representação no IFIX não há nada ainda. E a média aqui dos scores dos usuários, onde eles voltam, né? Com estrelinha ali, tá 3 estrelinhas. Quando a gente vem aqui para a aba dividendos, tá? Tem proventos aqui em termos de um mês, né? O último mês ele pagou 13, em 3 meses pagou 39, em 6 meses pagou 80 centavos por cota, em 12 meses 1,68, desde o IPO ele tem distribuído aí por cota R$3,05, tá? Em valor, em relação ao valor de cota, o mês passado, né, no caso, 1,37%, né, mediante ao valor da cotação. Em 3 meses, ele entregou 4,12%, em 6 meses, ele entregou 8,45%, em 12 meses, 17,4%, desde o IPO, 32,22%. E aí, em relação ao IPO, tá? Ele entregou um pouquinho menos, né? Isso aqui eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente, porque no IPO, gente, a cota estava a R$10, tá? Então, aí, o preço médio, né? Como está aqui falando por uma cota, entendeu? O preço médio, né? Vai estar maior. Por quê? Porque a cota estava sendo vendida, né? No mercado primário, quando foi lançado, a R$10, tá? Então, considerando o valor do IPO, esse percentual ele cai, porque quanto mais o valor da cota, menor é o dividend yield, a porcentagem. Quanto menor for o valor da cota, maior é o dividend yield mensal, tá?
E isso aí pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né? Porque, ai, nossa, tá pagando aí, nossa, muito alto, muito, um dividend yield absurdo, vai, 1, sei lá, 90%. Só que a pessoa às vezes não entende que é porque pode ter acontecido algo catastrófico e o fundo ter ali perdido o valor de cota. Como também pode ser uma coisa boa quando os fundamentos do fundo, né, não se perderam, tá? E por conta de alguma notícia exagerada, o valor da cota caiu e aí há uma oportunidade tanto de compra como também de subir, né, o dividend yield mensal, tá? Então, tem esses dois lados que a gente tem sempre que estar estudando. Aqui a gente tem a tabelinha, eu gosto de ir para a tabelinha, tá? Então, nos últimos 3 meses ele entregou 13 centavos por cota, tá? Desde julho, agosto e setembro, né? Falta aí anunciar o mês de outubro. Bem, gente, agora eu trazendo aqui para vocês, tá? Aqui o relatório da gestão e eu vou mostrar para vocês, gente, hoje justamente o que eu acho que está de tão errado, né, nessa carteira de CRAS aqui, né, de ativos do Vigia 11. Então, gente, dando uma olhadinha aqui, a gente vai ver o que, né? Que lá em cima nós já temos o que, ó? Um Bela Agrícola aqui, ó. Um CRA Bela Agrícola que é 0,45%. Nossa, muito baixinho até aí, beleza. Só que quando a gente desce lá embaixo, a gente tem o CRA Bela Agrícola, que apesar de ter diminuído bastante já nesses últimos meses, ainda continua em 18,10%, né? Do PL, gente, do patrimônio. A gente vê isso muito bem específico aqui, né, que é o PL do patrimônio. Imagine você que quando tava a 22%, no caso agora tá a 18%, né, tá a 18,10 com 45, então tá 18,55 total de exposição nessa empresa. Imagina você que quando estava aí, né, a 22%, gente, olha o que isso vai impactar, né, e iria impactar nos rendimentos caso essa empresa viesse a ter um problema e não conseguir pagar, dada a concentração do patrimônio, né, do PL do patrimônio nessa empresa. É só você pegar o que você recebeu no último mês e você dividir por 5, porque se estava 22%, vamos dizer que dava quase aí 20%, né, do patrimônio, era 22, mas vamos dividir por 5. É só você pegar quanto que você recebia e dividir por 5. Então 10 por 5 dá 2, né? 15 por 5 daria 3. Nesse caso, gente, no mínimo 2 centavos por cada cota ia impactar somente dessa empresa de 2, né? Ou 2,5 centavos, por aí assim, ia impactar, tá? Mas não é só isso, gente. Impacta no primeiro mês, impacta no segundo, né? Por mais que o fundo distribui aí 95% do lucro caixa, né? 5% fica lá no fundo para o quê? Para pagar a taxa de administração, de gestão, né? Então, não é só o valor da cota que diminui, é também o que fica de lucro ali para o fundo poder trabalhar, né? Poder até ali o seu caixa, tá? E aí, gente, não para por aí, né? A gente já somou em algumas outras situações em que os CRAs da Languiru totalizam um total de 12%, que já deu um probleminha aí também, né? Já teve um probleminha aí na hora de pagar a amortização. Tem um outro aqui, gente, que é da cor Tribá e tá 14,77%, né? Aí tem outro aqui que é da Languiru 6%. E aí tem um outro aqui, gente, da Fiagril, que é 9%, 9,16%. Então, assim, eu vejo um risco muito alto nessa carteira. Mas eu também vejo a possibilidade de mudança, porque a gestão, né, tem se mostrado aí bem ativa. Agora, gente, eu vou trazer aqui, ó, outro fundo, tá? Agora é um fundo imobiliário, também da Valora, que é o Vigir 11. O Vigir 11, que é um fundo de recebíveis, tá? Então, a gente vai ver aqui, gente, que a maior concentração do PL é 9,10%. Aí depois tem um outro CRI, que a concentração do PL é 7,56%. O outro 7,30%. Vai caindo para 6,60%, 6,54%. Até que começa ali, ó, o último é 0,08%. Acima de 6, gente, 6 em diante já é uma concentração um pouco elevada, tá? Para mim, o ideal é que esteja no máximo até 5% do PL do patrimônio. Porque se der algum problema, sobra ali ainda 95%. Nos restantes de várias empresas, né?
e aí fica só comprometido de 5%. Então você olha que esse daqui, apesar de ter uns CRIs, né, uns certificados de recebíveis que já toma um pouquinho mais do PL do patrimônio, mas nada se compara com aquele absurdo lá, né, de 14, 9, tava 22, agora tá 18, dos CRAS, né, do Vigia 11, tá, gente? Agora um outro fundo, gente, que teve alguns probleminhas de inadimplência, né, de alguns CRIs que não recebeu. Teve também problemas na carteira de FIIs, tá? De alguns FIIs que tá dentro do seu portfólio. E eu vou mostrar para você a diferença, o porquê que nesse fundo eu vejo uma oportunidade de compra, de entrada. Isso para mim, isso não é uma recomendação de compra, tá? Nem de venda. Gente, renda variável tem seus riscos. Quem deve fazer indicação é analista, tá? Aqui, gente, eu estou com o relatório, tá? Do IRDM 11. E, gente, olha que coisa interessante. Esse fundo sofreu com inadimplência, sofreu com alguns fundos imobiliários que tinham em sua carteira. Mas veja a diferença quando um fundo imobiliário ele tem uma pulverização, tá? E não uma concentração de dívida. Aqui, o primeiro CRI dele, tá? O certificado de recebível imobiliário, toma 2,51% do patrimônio. É o mais alto, gente. Tem noção disso? O segundo, 2,48%. Como vocês podem ver, gente, a carteira aqui, né, de CRI do Irídio vai diminuindo cada vez mais a porcentagem do patrimônio alocado em CRIs, olha, chegando até a 0,04%. Então, apesar das inadimplências que tiveram, dos problemas com alguns FIIs, mas o impacto não foi tão grande porque era bem pulverizado. Na carteira de fundos, né, de FIIs do IRDM 11, gente, a gente vê aqui 4 fundos imobiliários que deram problemas, né? Aí teve aí, né, o TORD, o VSLH11, né, que Versalhes que deu problema também, agora o Hectare, né? Só que são poucas as concentrações, ó, o VSLH 0,22, o TORD 0,56, o HCTR 0,70%, tá? E aqui, gente, vocês vão ver o que, né? Que aqui tem as inadimplências que ocorreram nos próprios CRIs, né, dentro do próprio fundo. E tem aqui, né, 3 CRIs da Gramado Parques, tem aqui da Forcasa, em lote. Só que, olha só, o maior deles é 0,38%. Os 3 da Gramado Parques, um é 0,34%, o outro 0,29%, o outro 18%. Ou seja, 3 CRAs, né, 3 CRIs que não dá sequer 1% do patrimônio, né? É claro que tem os demais, já somei aqui, e todos esses CRIs, né, com inadimplência, que foram reestruturados ou estão aí, né, aguardando o uso de garantias, e mais os fundos imobiliários, dá um total aí tudo isso de 10%, menos de 11%. Então você vê que apesar de ser, né, bastante coisa, né, mas tudo isso dá menos de 11%. Então eu vejo sim uma carteira bem gerida, uma alocação de patrimônio bem gerida por parte desses gestores. E quando baixou o preço, sim, gente, eu aproveitei e comprei mais. Ainda vou trazer vídeo aqui para vocês, porque para mim foi sim uma oportunidade de compra, e baixei ainda mais o meu preço médio e aumentei o meu dividend yield on cost, né? Que é calculado sobre o preço pago, né, o preço médio pago por cota e não o preço do mercado. Esse é o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e que Deus abençoe as nossas vidas.